Então quero ler aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, nós sabemos que a Bíblia nos afirma que tudo que Jesus fez foi usando comparações, foi usando parábolas. Então, esse versículo que lemos, que Jesus tomou esse pão e partiu aos discípulos e disse: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Então nós sabemos que Jesus usou ali uma parábola, usou ali uma ilustração, porque ele disse que seu corpo seria repartido, e ele mostrou como seria repartido o seu corpo. Então tomou o pão, tendo dado graça, tomou o pão, partiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E hoje nós vemos as igrejas, do modo geral, que têm tomado isso como um ritual, tem tomado isso dizendo que isso é mandamento, que Jesus mandou fazer isso, porque ele disse: Fazei isto em memória de mim. Mas o que Jesus estava fazendo ali era simplesmente dando uma ilustração do que seria dado para eles. Jesus nunca mandou que eles ficassem olhando ali naquele pão natural. Jesus nunca mandou que eles saíssem dali comendo pão natural, porque ele mesmo disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu desci do céu para dar vida ao mundo. Aquele que de mim se alimenta nunca morrerá. Então, o pão verdadeiro, o pão vivo, o pão que desceu do céu é Jesus Cristo. Agora, nós vemos também lá em São João, capítulo 1 e versículo... São João, capítulo 1, que diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quem que ele é? A palavra. Qual que é o seu corpo? A palavra viva de Deus, isso é o seu corpo. E ela que foi repartida, porque quando Jesus ele estava ali reunido com seus discípulos, tomou aquele pão, partiu entre os discípulos e disse: Isto é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente também tomou aquele cálice e partiu entre eles e disse: Este é o cálice no meu sangue que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, veja bem, isso Jesus deu como uma parábola, uma ilustração de algo que ele faria, de algo que ele daria para os seus discípulos e para todos que creiam nele. E os discípulos ficaram ali um tanto sem compreender o que Jesus estava fazendo no momento. Mas a Bíblia diz que depois que ele morreu e ele foi crucificado e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e disse aos discípulos: Ficai em Jerusalém. Não vos ausenteis de Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos do poder. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em todos os confins da terra. Então, a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles ficaram ali reunidos, unidos em um cenáculo, em um lugar que ali eles estavam unidos, unânimes,
orando, buscando a Deus. E como que 50 dias depois, eles estavam todos ali reunidos, quando de repente um som veemente veio do céu e desceu fogo do céu, e como línguas repartidas, se repartiu entre eles, se repartiu entre aqueles 120 discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então nós podemos ver o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi o cumprimento da palavra, porque ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E deu simplesmente um pão natural, deu um vinho natural, para mostrar que algo espiritual seria dado para eles. Não, Jesus nunca mandou que eles saíssem dali comendo pãozinho natural, como as igrejas fazem hoje. Eles se ajuntam em um templo, em uma igreja, e faz aquele ritual da ceia. E toma um pãozinho, cada um toma um pedacinho de pão, e dizem: este é o corpo do Senhor Jesus, e aqui está o vinho, o sangue do Senhor Jesus, e tomam aquilo ali com uma certa reverência, e saem dali dizendo: olha, estamos justificados, hoje foi um dia especial, hoje nós tomamos a ceia do Cordeiro, hoje nós tomamos a ceia do Senhor. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Nós vemos que os discípulos ali no dia de Pentecoste, eles tomaram a ceia verdadeira. Porque quando aquelas línguas repartidas de fogo desceram sobre eles, aquilo era a palavra viva de Deus. Porque quando aquele fogo desceu sobre eles, aqueles era o próprio Jesus vindo de volta, se repartindo entre eles, agora sim cumprindo, agora sim fazendo aquilo que ele disse através de uma ilustração, quando ele tomou o pão natural. Ali estava o pão espiritual, ali estava o Espírito Santo, o vinho espiritual. Tão verdade que a palavra desceu sobre eles, porque até ali os discípulos estavam encolhidos, eles não tinham coragem de falar de Jesus para os judeus. Mas daquele momento em diante, eles saíram dali de peito aberto, cheio do Espírito Santo, e puderam repartir aquela ceia. E disse: nós temos ceado, acabado de cear com Jesus, e ele mandou que nós repartíssemos isso com as pessoas, e agora nós vamos repartir para vocês. E começou a falar de Jesus. E naquele mesmo instante, a Bíblia nos fala que 3.000 almas se compungiram. 3.000 pessoas desejou receber aquilo, desejou cear também. Então os discípulos começaram a repartir, Pedro começou a repartir aquilo que ele tinha recebido, cumprindo o que Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Fazer isso, repartir o que eu vos tenho dado, repartir esta palavra aos demais, levar esta palavra a outras pessoas. Então, aí cumpriu o que Jesus disse, cumpriu a parábola, cumpriu a comparação, cumpriu a ilustração de Jesus. Ali no dia de Pentecostes eles receberam o verdadeiro pão que desceu do céu. Esse não veio dos homens, esse não veio das religiões, esse não foi um pão natural, esse foi um pão espiritual. Porque Jesus, quando ele deu aquele pãozinho natural para que eles pudessem comer, aquilo simplesmente estava representando o pão espiritual que desceria do céu e entraria neles e saciaria a alma deles. Porquanto Jesus lhes disse: ficai em Jerusalém,
Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. E ser-me-ei testemunhas. E ser-me-ei testemunhas. Agora vocês não podem ser minhas testemunhas. Porque agora vocês ainda não comeram. Vocês ainda não cearam comigo. Agora vocês simplesmente comeram uma simbologia. Agora vocês simplesmente comeram um pão natural, tomaram um vinho natural. E isso não traz vida a ninguém, isso não trouxe vida a vocês. Mas ficai em Jerusalém, porque a hora que o Espírito Santo descer, a hora que a minha palavra estiver em vós, aí vocês serão minhas testemunhas. Por enquanto não, por enquanto vocês comeram pão natural, por enquanto isso é somente uma ilustração. Eu dei a vocês uma ilustração por enquanto, mas vai chegar algo verdadeiro, vai chegar aquilo o que isso apenas está mostrando. E aquele dia, aí vocês serão minhas testemunhas, porque aí vocês terão ceado comigo. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, a Bíblia diz que Jesus, após ele ter ceado com os discípulos, ele foi ao Monte das Oliveiras, aonde Judas o entregou, o traiu, entregou aos fariseus, ao sacerdote, e dali por diante ele passou a ser açoitado e foi morto. Ele foi morto por quê? Ele foi morto para salvar. Ele foi morto para que ele pudesse ser repartido. Por quê? Um pão para ser repartido tem que ser morto. Algo que o homem possa comer, um animal ou qualquer coisa para que possa servir de alimento para uma pessoa, aquele animal ou aquele alimento tem que ser morto. Então Jesus foi morto. Ele morreu. Ele entregou a sua própria vida para salvar a humanidade, para salvar todos, para que ele pudesse vir em espírito e em verdade nos discípulos, para que os discípulos pudessem compreender qual era a obra de Jesus, o que ele estava fazendo. Então, Jesus, ele desceu ali na morte. Foi crucificado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele agora tinha com o que oferecer. Ele tinha o que oferecer ao Pai, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si a nossa natureza. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si a iniquidade de toda a humanidade, todas as pessoas que realmente acreditam e que aceitam ele. Então, ele tomando aquele sangue perfeito, aquele sacrifício perfeito. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias com os discípulos. E logo em seguida, ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu e disse aos discípulos: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não descerá a vós. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. O Espírito Santo é a própria vida. É a própria vida do Cordeiro. É a própria vida da palavra. Então, ele subiu. Subiu a Deus. Chegou diante de Deus. Com sangue em suas mãos. Com sacrifício perfeito. Apresentou isso a Deus. E Deus examinou aquele sacrifício. Deus viu que aquilo era perfeito. Nós vemos uma sombra disso no Velho Testamento. Nós vemos que aqueles sacerdotes, o povo de Israel, eles tomavam aquele cordeiro e matavam, entregavam ao sacerdote. O sacerdote matava aqueles cordeiros. Eles colocavam a mão sobre ele, sentia a morte daquele cordeiro. E quando aquele cordeiro estava morto, aquele sacerdote tomava aquele sangue numa vasilha e entrava no templo. E entrava no lugar santíssimo.
entrava com tamanha reverência. Aquele cordeiro que eles tinham, que eles ofereciam, não podia ter nenhuma mancha. Tinha que ser perfeito. E então aquele sacerdote entrava naquele lugar santíssimo. E aquelas pessoas que deveriam ser santificados por aquele sacrifício, eles estavam ali todos na porta do templo, por lado de fora. Eles ficavam ali, temerosos. Eles ficavam ali, olhando, temerosos ali, porque eles sabiam que se Deus não recebesse aquele sacrifício, eles estariam perdidos. O sacerdote morreria imediatamente, aquele sacerdote morreria imediatamente ali, dentro daquele lugar santíssimo. De tal forma que aquele sacerdote, eles o amarrava pela cintura uma corda. E eles entravam ali. E aquelas campainhas tudo em sua roupa. Conforme aquele sacerdote ia andando, aquelas campainhas ia tocando. Aquelas campainhas iam blém, 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 tocando aquelas campainhas. Então eles sabiam que o sacerdote estava ali e Deus não estava aceitando o sacrifício. E Deus estava, e aquele sacerdote estava oferecendo o sacrifício naquele lugar santíssimo. E eles ficavam atentos, temerosos, na porta ali, ouvindo. De repente, eles ouviam que o sacerdote vinha saindo. As campainhas estavam tocando. Quando aquelas campainhas tocavam, eles diziam: fomos justificados por Deus. Deus aceitou o sacrifício. Estamos livres dos nossos pecados. Então aquele sacerdote saía dali com alegria e se juntava ali aquele povo, a todo o povo. E eles festejavam a vitória, porque sabia que Deus lhes havia aceitado por mais um ano. A mesma coisa quando Jesus subiu ao céu, levando o seu sacrifício. Aqueles discípulos estavam temerosos ali, naquele cenáculo. Eles estavam ali com medo, se sentindo sozinho, se sentindo solitário. E eu pensando, que será de nós agora? Jesus subiu ao céu. O sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo. Será que nós teremos alguma resposta? Será que nós seremos aceitos? E eles estavam ali orando, temerosos, com medo dos judeus. Quando de repente nós podemos ver que Deus, ele examinou o sangue de Jesus, examinou o sacrifício. O sumo sacerdote chegou diante do Pai com o seu sacrifício em sua mão. Deus examinou e olhou e disse: esse sacrifício é perfeito. Eu estou vendo total perfeição nisso. Esse sangue é de um cordeiro perfeito, de um cordeiro imaculado, de tal forma que isso pode salvar. Isso pode salvar a humanidade inteira. Então, Deus disse, o Pai disse: filho, pode descer em forma do Espírito Santo agora. Pode entrar nos seus discípulos, porque uma grande obra iniciarei através disso. Porque seu sangue pode salvar o mundo inteiro. Tem perfeição para salvar todos que chegarem a ti. Então Jesus desceu em forma do Espírito, a palavra, o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo desceu do céu naquele instante, como fogo que queima o pecado, que destrói a morte, que destrói toda a iniquidade, e entrou nos discípulos. Ali aqueles discípulos ganharam vida.
até aquele momento eles estavam mortos. Até aquele momento eles estavam pensando como homens naturais. Eles achavam, eles diziam, mas será que nós não estamos bem porque nós comemos aquela ceia? Jesus deu aquele pãozinho para nós ali naquele dia de Pentecoste. Ou melhor dizendo, ali Jesus deu aquele pãozinho para nós, aquele pãozinho natural, naquele dia da ceia. Será que aquilo tem nos ajudado? Mas eles não viram grande efeito. Mas quando o pão verdadeiro, quando o vinho verdadeiro desceu, o pão verdadeiro, a palavra, o vinho verdadeiro, o Espírito Santo dando vida à palavra, quando entrou neles, quando eles cearam a verdadeira ceia, aquilo mudou tudo. Aquilo mudou. Eles abriram a porta, eles não tinham medo de morrer, porque o dono da vida estava nele, o pão vivo que desceu do céu. Eles tinham acabado de cear a verdadeira ceia. Então eles abriram aquele cenáculo e disseram, Jesus disse, fazer isso em memória de mim, e nós vamos fazer isso agora. E aquelas pessoas começaram a dizer, mas eles estão bêbados. Eles estavam bêbados mesmo. Eles tinham tomado vinho. O vinho da ceia, o vinho verdadeiro. Eles tinham comido o pão verdadeiro que desceu do céu. Por isso que aqueles judeus achavam que eles estavam embriagados. Vocês estão embriagados. Mas nós tomamos vinho verdadeiro. E nós estávamos cambaleando de alegria, de vida que estava neles. E quando Pedro abriu a boca, ele disse, agora eu vou repartir essa ceia com vocês. E começou a falar, começou a pregar a palavra, começou a levar o evangelho. As pessoas quiseram aquilo também. 3.000 almas desejaram aquilo. E disseram a Pedro, nós queremos isso também. Nós queremos cear também convosco. Que faremos, varão e irmão, para nós termos isso? Para nós termos essa coisa tão boa, essa vida, esse pão vivo que desceu do céu, que nós possamos ter isso também? Pedro disse a eles, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom. Dom é presente. Dom é dádiva de Deus. Recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? O dom da vida. Vocês passarão a viver, vocês sairão da morte para a vida, porque este é o pão vivo que desceu do céu. Então ali se cumpriu nos discípulos a ceia do Cordeiro. Eles receberam aquela ceia. E a Bíblia diz que ali os discípulos saíram dali pregando a palavra, não importando com nada. Aquelas pessoas também que receberam saíram dali cumprindo a ordem de Jesus, repartindo a ceia, repartindo o pão. Como eles receberam de Jesus, como eles receberam dos apóstolos, eles saíram também repartindo, porque quando uma pessoa recebe isto, tudo o que ele quer é compartilhar com os demais, é repartir, é cumprir a ordem de Jesus, é achar outras pessoas que desejam cear com ele. Por isso, lá em Apocalipse, ali Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ele hoje está procurando as pessoas que desejam tomar a ceia verdadeira, não ficar aí comendo um pedacinho de pão, tomando um golinho de vinho e achando que está ceando com Cristo, achando que isso é ceia de Cristo. Isso não é ceia nenhuma.
Jesus nunca mandou ninguém comer pedacinho de pão. Ele antes disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E eu digo hoje, as igrejas estão comendo o maná natural, o pão natural, estão morrendo. Estão todos mortos. Porque o que dá vida é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: este pão aquele que comer não morrerá. Não é o caso de vossos pais. Eles comeram maná no deserto e morreram. Por quê? Comeram pão natural. Pãozinho natural. E as igrejas hoje? Comendo pão natural. Tomando uma ceia natural. E eles brigam por causa disso. Um diz: não, mas o pão tem que ser sem fermento. Ou não, tem que ser, pode ser fermentado. Ou diz: não, tem que ser um suco de uva. Jesus mandou fazer um suco de uva. Ou diz: não, Jesus mandou fazer o vinho. Tudo, porém, natural. Apenas pão natural. Apenas vinho natural. Suco natural. Meu irmão, Jesus nunca quis dizer isso. Ele simplesmente deu uma ilustração. Ele não mandou ninguém fazer isso. Ele não deseja que ninguém fique comendo pão natural. Ele mesmo disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão vivo que desceu do céu, que desceu para dar vida. E aquele que dele comer nunca morrerá. Então esse pão é a sua palavra. Essa carne é a sua palavra. Esse vinho é o seu Espírito Santo. É isso. Por isso nós vemos tanta confusão nas igrejas. Tantas coisas carnais, naturais. Coisas que não traz vida alguma. Porque eles ficam brigando por nada, por coisa da terra, coisa que perece. Esse vinho que os crentes, que a maioria dos religiosos tomam na igreja, isso daí não traz vida. Esse pão não traz vida, não mata a sede da sua alma, não mata a fome da sua alma. Eles acham que são saciados com isso, mas isso não sacia ninguém. Isso daí só sacia a carne, e assim mesmo tinha que comer bastante. Esse pedacinho não vale nada. Deixa disso. Porque quando o homem ele toma isso como sendo a palavra de Deus, como sendo o mandamento de Deus, aquilo simplesmente toma o lugar do verdadeiro. Aquilo toma o lugar do pão verdadeiro, que é a palavra. Aquilo toma o lugar do Espírito Santo. Aquele vinho natural toma o lugar do Espírito Santo. Então as pessoas começam a morrer, porque eles tomam aquilo como sendo verdadeiro, quando aquilo é falso. Então algo falso começa a tomar o lugar do verdadeiro. E aquilo não agrada a Deus. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão comendo e bebendo indignamente. Coisas naturais. Jesus não quer que você faça isso. Isso é indigno. Tome o pão verdadeiro que desceu do céu. Tome o Espírito verdadeiro que desceu do céu. E então você não precisa disso. Você não precisa disso. Isso foi uma ilustração apenas para você entender. Jesus nunca mandou você ficar comendo pãozinho e tomando golinho de vinho. Ele fez isso como uma ilustração apenas, para que você pudesse entender o espiritual. Que Jesus, ele usava as coisas naturais para que nós pudéssemos entender as espirituais. Que nós pudéssemos olhar para algo maior, algo que nos traria vida. Como que pode um pão morto que alguém fez lá no forno, como pode sustentar sua alma, meu irmão? Como pode um vinho, uma uva morta que foi batida lá e feito um vinho e foi vendido no mercado, como pode aquilo sustentar sua alma, meu irmão? Acorda para a realidade, acorda para a vida. Aquilo não vale nada. Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que ter a palavra, se alimentar da palavra. Aquilo sim é vida, que traz vida. Não essas coisas. Coloca essas coisas no lugar das coisas de Deus. Coloca
uma coisa natural no lugar do espiritual. Isso não funciona. Isso nunca funcionou. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Quando Jesus olha do céu à terra e vê alguém fazendo isso em nome dele, dizendo isso é um mandamento, vamos cumprir aqui o mandamento, vamos ceiar com Cristo, vamos ceiar a ceia de Cristo. Como se isto fosse um ritual que fosse sustentar a sua alma. Isso não sustenta nada. Então, vamos atentar para a verdade. Vamos atentar para a palavra viva que desceu do céu. Eu quero ainda ler algumas referências aqui aqui em Apocalipse. Eu quero ler em Apocalipse capítulo alguma coisa que pode provar essas verdades, essas palavras que eu estou dizendo, porque elas são verdadeiras. Vou ler aqui a partir do capítulo 1 e versículo 10 do Apocalipse. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e que dizia: o que vê, escreve no livro. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, e Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui, que isso daqui é muito importante. Jesus se apresentando para João ali na ilha de Pátimo. Dizendo aqui, virei-me para ver quem falava comigo. João virou para ver quem estava falando com ele. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com um vestido comprido, e cingido pelos peitos, com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos era branco como a lã, a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando em sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 igrejas que viste são das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o que eu quero me referir aqui sobre estes versículos que lemos aqui Jesus se apresentou a João de uma forma figurativa, porém de uma forma total, de uma forma mostrando como ele era, na sua totalidade. E logo em seguida nós vemos que ele começa a repartir partes dessa palavra que ele
mostrou a João, ele começa a repartir a cada anjo de cada igreja. Porque você vê aqui todas as características dele que lemos aqui, ele mostrando as suas características para João, a sua característica completa. Mas quando ele disse para que João escrevesse aquelas cartas e enviasse às igrejas, 7 igrejas, aqui diz assim: cartas à igreja, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, uma parte da palavra foi dado ao anjo da igreja de Éfeso. Logo em seguida, a segunda carta à igreja de Esmirna, ele deu uma outra parte. Aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Mais uma parte do que ele mostrou aqui, todo ao João. Toda essa característica ele mostrou ao João e começou a dar partes dessa palavra para cada uma das igrejas. Isso de uma forma simbólica, mas nós vemos ele dando uma parte da sua palavra, uma parte de si próprio para cada igreja. E nós podemos continuar e ver que isso ocorre com todas as igrejas. Nós podemos ver aqui a igreja que está em Pérgamo diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Mais uma parte. Depois nós vemos a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés como semelhante a latão reluzente. Mais uma parte da palavra apenas, não todo ele mostrou ali para João e começou a repartir partes para cada uma das igrejas. Logo em seguida nós vemos aqui a quinta carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma parte da palavra, mais uma parte dele, mais uma parte do que ele mostrou a João, mais uma parte daquela totalidade que ele mostrou a João. Ele começou a repartir isso para as igrejas. Logo em seguida nós vemos aqui, sexta carta à igreja que está em Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Mais uma parte da palavra apenas, mais uma parte dela. Nós vemos também aqui a sétima carta à igreja de Laodiceia, aqui diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós vemos que ele foi repartido com todas as 7 igrejas. As 7 igrejas foi dado a totalidade do que ele mostrou para João ali. João ele mostrou uma série de características, e essas características foi dada uma parte apenas para cada uma das igrejas. Então, isso mostra que Jesus ele se repartiu entre as pessoas. Ele se repartiu entre os discípulos. Porque a Bíblia diz que lá no dia do Pentecoste, ele veio como língua de fogo se repartindo. A sua palavra se repartiu entre eles. Cada um ficou com a parte da palavra. Ninguém ficou com a totalidade, mas cada um pegou a sua parte. É como hoje. Hoje também nós vemos que
Jesus, ele tem se repartido entre nós. Então veja bem, todas as pessoas que creem em Jesus, que creem na sua palavra, eles têm parte da palavra. Por isso que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque uma pessoa é parte da outra. Vamos supor, eu tenho uma parte da palavra, você tem uma outra parte. Nós duas pessoas que creem na palavra, eles se juntam a algo maior. E outro vai se juntando até que forma um corpo inteiro de Jesus. Até que forma o corpo de Cristo. Por isso ele está chamando seus filhos. Eles estão chamando seus filhos que sai dela, povo meu. Saia das religiões. Saia de todos os costumes deste mundo. Saia de toda a falsidade deste mundo. Saia de todo o simbolismo, de todas as coisas falsas. E vem pela palavra verdadeira. Por quê? Porque todos juntos, Deus está juntando o seu povo, juntando os seus filhos, para que eles estejam em um lugar apenas. Todos reunidos em um lugar. E que lugar é esse? Será que é um templo? Será que é uma igreja feita de pedra ou coisa assim? Não, Senhor. Este lugar é a sua palavra. Este lugar é um lugar espiritual. Este lugar é a palavra. A palavra hoje é o cenáculo. Lá os discípulos estavam em um cenáculo, todos reunidos, quando de repente o Espírito Santo desceu. A palavra manifesta, a palavra feito carne, a palavra espiritual, a palavra desceu sobre eles. E eles fizeram parte do corpo de Jesus. Eles amavam, o amor entrou no coração deles. Eles amavam uns aos outros. E o amor que estava nele era o amor, não era um amor humano, era o amor de Deus. E hoje o amor de Deus tem descido nesta terra novamente para tomar o seu corpo. Para tomar o seu corpo que está repartido entre os discípulos, repartido entre as pessoas. Jesus hoje está repartido. Cada um que crê nele tem uma partícula, foi dado algo para ele. Como aqui nós vemos, numa forma simbólica, que as 7 igrejas, cada um dos mensageiros de suas igrejas, recebendo uma parte da palavra, e essa parte foram distribuída ali para os seus fiéis, para aquelas pessoas daquela igreja, e foi repartido a ceia. E cada um comeram, cada um se satisfazeram com aquilo que foi dado para cada um. Hoje também Jesus tem se repartido entre nós. Hoje também nós podemos ver, desde aqueles dias até hoje, Jesus tem sido uma fonte inesgotável de alimento, uma fonte inesgotável de vida. E quando nós cremos na sua palavra, comemos a sua palavra, nós passaremos a ter vida. Essa partícula da palavra começa a impulsionar-nos a repartir isso para outros, porque nós recebemos algo especial dele. Então, nós estamos aqui nesses últimos dias, onde o corpo do Senhor Jesus será juntado novamente em um cenáculo espiritual, que Deus tem formado nesses dias. Este cenáculo é a sua palavra. E quando este corpo todo estiver reconhecendo estas verdades, o Espírito descerá do céu e trará vida a este corpo do Senhor Jesus Cristo. Este corpo hoje, que não é um corpo só, mas são multidões, são milhares de pessoas que creem nessa palavra, que tem isso, que Jesus deu a vida por ele, porque Jesus deu a vida por mim, e deu a vida por você, e deu a vida por todos, para que todos venham pertencer ao seu corpo, porque a vida vai descer, o Espírito vai descer neste corpo, no corpo de Jesus. Quando o Espírito desceu naquele corpo que estava ali no túmulo,
túmulo de Jesus ao terceiro dia, o túmulo não pôde segurá-lo. A morte teve que devolvê-lo à vida. A morte não pôde retê-lo na morte. Assim também hoje, todo homem que não tem Cristo, ele vivendo está morto. E mesmo aqueles que têm Cristo, nós estamos esperando que o incorruptível seja revestido da incorruptibilidade. Nós estamos esperando uma transformação, porque tudo aqui é sombra. Nós simplesmente somos sombra do Senhor Jesus. Nós simplesmente somos sombra de um corpo. Nós somos sombra de um corpo perfeito. Um corpo perfeito que está prestes a se manifestar. Esses últimos dias, o terceiro milênio, é o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que ao terceiro milênio teria uma ressurreição total e especial. E cada um que tem uma partícula dele em si será ressuscitado, ganhará vida, porque esse é o pão que desceu do céu. A palavra viva de Deus é o pão que desceu do céu e trará vida ao mundo, trará vida a todos os homens, a todos aqueles que creem, a todos aqueles que realmente estão crendo na sua palavra, não apenas de uma forma simbólica, não apenas de uma forma natural, mas de uma forma espiritual. Então vamos, todos nós, crendo nesta verdade, aceitar esta verdade, porque isto é a palavra viva de Deus. Isto é a palavra que dá vida, que desceu do céu para dar vida ao mundo. E nós estamos nesse dia, nesses últimos dias na face da terra. Não falta mais nada. Jesus já tem vindo. Jesus já tem descido em nossos corações. E Ele nos levantará aqui da terra. Nos arrebatará para estarmos com Ele. Porque Ele diz que aonde Ele estiver, nós estaremos também. Então, veja bem, nós estamos nesses dias, nesses últimos dias, nesse terceiro milênio, onde toda a palavra de Deus é revelada, onde a revelação total da palavra, total da vontade de Deus é manifesta na terra, para que os filhos de Deus possam segurar isso e saber que Deus está com eles. Que Jesus hoje, meus irmãos, Jesus hoje, a ressurreição dele é em você. A ressurreição dele a vida dele está em você. A palavra dele está em você. Se você crê nisso, a palavra dele já está em você. E se a palavra dele está em você, então você faz parte dele. E se você faz parte dele, você ressuscita com ele. Porque este comecinho de terceiro milênio é onde sucede a ressurreição de Jesus. A ressurreição do Messias. A ressurreição hoje. Porque ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Porque lá era um corpo perfeito. Mas se ele não morresse, era só aquele corpo. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E ele morreu ali. Para que hoje você pudesse ser parte dele. Para que hoje você pudesse ter aquela mesma calibre, aquela mesma perfeição, daquele mesmo corpo pudesse ressuscitar hoje com a mesma vida daquela semente que desceu. Pois Jesus foi a semente que desceu. E você é a semente que está subindo do túmulo, subindo das religiões, subindo das interpretações humanas, indo direto para a realidade do Deus vivo, indo diretamente para a verdade do Deus vivo, ressuscitando com Ele. Porque Ele disse que o dia chegou, que o dia chegaria, e agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão. Esses mortos, meus irmãos,
não significa apenas aqueles que estão no túmulo, mas aqueles que estão andando sobre a terra, mas completamente mortos, porque não compreende essa verdade, porque só a verdade traz vida, só seu alimento espiritual, a sua palavra traz vida. E se você crê hoje nisso, você terá vida e vida com abundância. Não uma vida de fantasia, não uma vida de falsidade, mas uma vida verdadeira, uma vida transformada, uma vida, não uma vida simplesmente transformada por você, mas transformada por Deus. Porque quando ele morreu lá na cruz, ele creu que os seus pecados estavam nele. Que os seus pecados, toda a minha natureza, ele tomou a minha natureza para que ele pudesse morrer. Porque ele, sendo um homem justo, ele não poderia morrer de forma alguma, a não ser que ele tomasse a natureza da morte, a natureza do pecado. Ele tomou a minha natureza, mas porém, ele tomou por fé. Ele tomou o meu pecado por fé. Então, se ele tomou por fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então ele creu nisso. A partir daquele momento, ele ficou esperando que aquela fé se cumprisse. E essa fé se cumpre nesses últimos dias, onde o pecado, todo o nosso pecado, é transportado para ele. Nós que cremos nessa palavra. E a justiça dele é transportada para nós. Então veja bem, se o nosso pecado, nossa natureza do pecado é transportado para ele, então tudo morre nele. Nossa carne, nosso pecado morre nele. Se tudo morre nele, a vida dele se manifesta aqui. Então daí não somos nós mais. Aí você se torna ele. Como ele se tornou você lá na cruz, você se torna ele aqui, no tempo presente. Isto é uma realidade, isto é a fé, isso é a forma que ele creu, é a forma que ele está trazendo esta mensagem nesses últimos dias, procurando os seus filhos, procurando os frutos daquela semente que desceu. E hoje Deus não quer nenhuma outra coisa a não ser aquele mesmo corpo, aquele mesmo tipo de corpo, aquele mesmo tipo de vida, aquela vida que estava ali manifestada naqueles dias, que é a vida do Messias. Se a vida do Messias estiver em você, estiver em nós, nós não somos mais nós somos Ele, numa forma multiplicada. Nós somos eles, veja bem, eu sou o próprio Messias, você também é, o outro também é. Quer dizer, uma variedade de pessoas na mesma perfeição do Messias. Foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele tomou os seus pecados, foi para isso que ele tomou a sua natureza, para que hoje a natureza dele pudesse viver em você, para que hoje a natureza dele pudesse viver em mim. E eu creio nisso. Eu não quero a minha natureza é morta, a minha natureza é cruel, eu quero a dele. E ele proporciona isso. Quando ele entregou a sua vida lá, ele creu que eu estaria nele. E isso se cumpre em mim. As coisas agora, as falhas que acontecem em nós, isso chegará um dia que a fé se cumprirá por completo. Isso desaparecerá para todo sempre. E o que viverá aqui é só a justiça dele. E isso é um tanto profundo. Mas isto é a realidade que Deus tem revelado nesses últimos dias para nós. Então vamos crer nesta verdade. Vamos crer nessa palavra. Porque isto é assim. Então vamos crer e saber que Deus tem enviado a sua palavra nesses últimos dias. Amém.